As imagens do vídeo assustam. A caixa com a fiação elétrica que passa pelo poste e segue até a tubulação enterrada no chão pega fogo em meio a muitos estouros causados por um curto-circuito. As imagens gravadas por um internauta do portal cidadeverde.com foram feitas no sábado. Mas ainda hoje, pela manhã, era possível ver as marcas dos prejuízos causados pelo incêndio. O curto-circuito aconteceu em um poste que fica próximo a uma das entradas principais do aeroporto de Teresina. Era por volta de 6 da tarde, horário em que vários voos chegam e há uma grande fila de táxis no local para pegar passageiros. A superintendência da Infraero no Piauí não quis gravar entrevista, mas informou que esse poste faz parte de um dos 2 pontos de entrega da Eletrobras, que é o limite até onde vem a distribuição de energia elétrica por responsabilidade da companhia distribuidora do Piauí. A Infraero disse ainda que não sabe o motivo do incêndio, mas disse que vai cobrar explicações da Eletrobras. Mas apesar do susto, a Infraero informa que a fiação não faz parte do sistema principal do aeroporto. Por isso, não houve nenhum comprometimento operacional. Somente algumas lojas ficaram sem energia elétrica, mesmo assim por poucas horas. Os principais ameaçados, os taxistas da cooperativa do aeroporto, não quiseram gravar depoimentos com medo de represálias da Infraero, mas disseram que se sentiram inseguros com as condições do poste. E o medo é justificável. De acordo com esse engenheiro eletricista, mesmo antes do incêndio, alguém poderia ter levado um choque fatal. Num caso desse, no caso de, por exemplo, teve um fogo, mas antes do fogo deve ter vazado corrente também. Então, se uma pessoa está passando ali próximo e chega a tocar, então a pessoa também pode sofrer algum acidente com ela também. Um vazamento de corrente como esse foi a causa da morte de Ana Carolina de Oliveira em 2011, quando ela andava com seu filho pela calçada da Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste. O engenheiro alerta ainda que outro acidente pode acontecer em breve, já que a instalação no local está feita de maneira errada. Pela falta da proteção, ou seja, a proteção não atuou, no caso seria o disjuntor, ou a ausência da proteção, então a ausência do disjuntor. Pode ter ocorrido isso também, provocado isso. Em ambos os casos foi uma falha humana, né? Alguém que não observou direito como isso deveria ser implantado. Isso, foi uma falha humana. A opinião do engenheiro eletricista sobre esse caso. Impressionante as imagens, né? Isso no sábado à tarde, lá no aeroporto. Muita gente ficou assustada, os bombeiros foram chamados, conseguiram contornar a situação. Graças a Deus, ninguém se machucou, ninguém ficou ferido, mas isso aí poderia realmente ter sido um acidente fatal, como pode acontecer em outros postes energizados ou que estejam aí de alguma forma mal colocados, né? A população, como aconteceu com a jovem Ana Carolina, lembrada aí na reportagem do Francisco Lima, e que você tem que prestar muita atenção. Agora que são impressionantes essas imagens são. E o repórter Francisco Lima foi ouvir a Eletrobras para saber quais são as providências que são tomadas. Boa tarde, Francisco. Olha, a Eletrobras Distribuição Piauí já esteve no local onde ocorreu o incêndio, diz que verificou as condições, que não há possibilidade de ter havido um vazamento de energia. Ainda assim, de acordo com a Eletrobras, as condições lá onde estava esse relógio, esse medidor, não são as condições ideais e por isso vai haver uma reunião entre a própria Eletrobras e a Infraero para tentar resolver o problema. Aqui ao meu lado está o Daniel Ângelo, que é o gerente do Departamento de Operações da Eletrobras. Daniel, boa tarde. Me explica para a gente o que foi que aconteceu ali naquele poste próximo ao aeroporto. Olha, houve a informação inicial de um curto-circuito naquela medição que está no poste, né, na parte externa lá do aeroporto, logo na saída. Nós recebemos essa informação de uma pessoa do aeroporto, não houve reclamação formal para que fosse realizado esse atendimento. Assim que nós chegamos lá, o fogo já tinha cessado e nós verificamos que a caixa estava em condições, não houve vazamento de corrente, até porque a unidade consumidora estava desligada. E em contato com o engenheiro do aeroporto, nós já estamos viabilizando e verificando a melhor condição para a instalação daquela medição, que apesar de ser de uma loja que fica no interior do aeroporto, ela se encontra externa, no poste, e o ideal seria que essa medição fosse instalada no centro de medição, como existe nos condomínios residenciais. Tá certo. Então, só para que fique um pouco mais claro com relação a isso, o que o engenheiro eletricista falava há pouco na reportagem que a gente fez. Ele notou que havia umas caixas de distribuição ali de energia, eu não sei bem o termo específico, mas ele disse que aquilo ali não é o adequado. O que seria o adequado? Sim, o adequado é existir um centro de medição
medição para um edifício com mais de uma unidade consumidora, como são os edifícios residenciais, e que essa medição seja instalada nesse centro de medição, de forma abrigada e protegida, não sujeita a intempéries. E mesmo uma medição sujeita a intempéries, como é o caso lá, é que ela pode acontecer, pode ter algum risco, né, de algum problema no equipamento, como houve. Além do curto-circuito verificado, na rede de distribuição também houve prejuízo. Foi necessária a substituição e logo que foi realizada a substituição, a gente realizou a ligação novamente do consumidor. Então, só para falar uma linguagem um pouco mais popular para o telespectador que está nos assistindo, quando você diz sujeito às intempéries, você quer dizer os efeitos do tempo, a chuva, sol, quer dizer, aquilo ali não era para estar naquela condição exposto como está, e por causa disso ainda há um certo risco para as pessoas que estão ali, os taxistas que trabalham ali no dia a dia, alguém que possa passar por ali, pode haver algum risco. No caso daquela medição, é estranho ter havido aquele problema porque a unidade consumidora está desligada no aeroporto. Então, causou estranheza para a nossa parte ter havido aquele curto-circuito, e a informação que assim que a gente soube, a gente tentou regularizar de forma imediata e está tentando normalizar da melhor maneira possível para que não ocorra mais nenhum problema naquele local. E qual é a previsão que essa resolução aconteça? Quando é que aquela medição vai sair? O contato inicial já existiu e a gente vai tentar priorizar junto do nosso departamento de medição e junto ao aeroporto o menor prazo possível para poder resolver aquela situação. Ótimo, então a gente agradece aqui a participação do Daniel Ângelo, que é o gerente do Departamento de Operações da Eletrobras Distribuição Piauí.